Os Dois Duques de Windham, O Fora da Lei e o Aristocrata, de Julia Quinn. Traduzido por Lívia de Almeida, narrado por Karen Padrão. Para minha mãe, que torna tudo possível. E também para Paul, embora minha mãe já tenha se referido a nós dois como o filho e a nora. Puxa vida! Queridos ouvintes, quando eu tinha 12 anos, a banda Dire Straits lançou uma música chamada Industrial Disease, e ela tem 2 versos que sempre chamaram minha atenção. 2 homens dizem que são Jesus. Um deles deve estar errado. Essa música ainda é uma das minhas favoritas, mas depois que me tornei autora de romances de época, comecei a mudar levemente a letra na minha cabeça. 2 homens dizem que são o Duque fulano de tal. Um deles deve estar errado. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. Como será que 2 homens poderiam achar ser o mesmo Duque? Esse tipo de coisa não era sempre muito bem estabelecido? E quando eu finalmente consegui entender como isso aconteceria, me veio a pergunta: qual deles seria o vilão? Porém, não seria muito mais interessante se nenhum fosse o vilão? Os 2 poderiam ser mocinhos, não poderiam? Nesse momento, eu percebi que precisaria escrever 2 histórias. E foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Enquanto eu desenvolvia os romances, notei que se eu não quisesse que a trama e os personagens de uma história fossem determinados pela outra, eu precisaria escrevê-las simultaneamente. Cada uma delas tem o seu próprio enredo, mas ambas compartilham a mesma trama principal. Como consequência, muitas cenas acontecem nas 2 histórias, porém são narradas a partir de pontos de vista diferentes. Tudo isso acabou dando um trabalhão. Escrevi ao todo 17 versões do rascunho, mas tenho muito orgulho desta duologia e espero que você venha a amar Jack e Grace e Thomas e Amélia tanto quanto eu. Boa audição! Parte 1. O Fora da Lei. Capítulo 1. Ao longo dos 5 anos em que trabalhava como dama de companhia da duquesa viúva de Windham, Grace Eversley havia aprendido muito sobre aquela dama. E a lição mais importante de todas era a seguinte: por trás da fachada severa, exigente e altiva da duquesa não batia um coração de ouro. O que não queria dizer que ela pertencesse às trevas. Não se poderia acusar a duquesa viúva de ser monstruosa. Ela não era cruel, nem maliciosa, nem de todo mesquinha. Porém, Augusta Elizabeth Cândida Debenham Cavendish era filha de um duque, casara com um duque e dera à luz a outro duque. Sua irmã entrara para a família real de um pequeno país da Europa Central, cujo nome Grace nem sequer conseguia pronunciar, e seu irmão era dono da maior parte da Anglia Oriental. Até onde a viúva tinha conhecimento, o mundo era um lugar estratificado, com uma hierarquia clara e rígida. E os Windhams, em especial os que vinham da família Debenham, se encontravam firmes no topo dessa hierarquia. Assim, a viúva esperava determinadas atenções e deferências. Raramente se mostrava gentil, não tolerava a estupidez e nunca oferecia elogios falsos. Alguns diriam que ela nunca oferecia nenhum elogio. Porém, Grace testemunhara precisamente em 2 ocasiões um muito bem, seco, mas sincero, embora ninguém tivesse acreditado nisso quando ela contou. A viúva, no entanto, a salvara de uma situação insuportável, e por esse motivo conquistara a gratidão, o respeito e, acima de tudo, a lealdade de Grace. Mesmo assim, não dava para negar que a dama não era exatamente esfuziante. Por isso, Grace sentiu um grande alívio ao ver que a patroa dormia profundamente, enquanto as 2 voltavam para casa, em uma elegante carruagem. O veículo seguia sem trepidações pelas estradas, na escuridão da noite. Grace se recriminou por seus pensamentos tão pouco generosos, já que a noite tinha sido encantadora. Desde a chegada à reunião social de Lincolnshire, a viúva se juntara a seus pares nos lugares de honra e não requisitara nenhuma assistência. Por isso, Grace dançara e rira com amigas de longa data, tomara 3 taças de ponche e fizera troça de Thomas. Sempre uma diversão. Ele era o atual duque
e com certeza necessitava de um pouco menos de adulação em sua vida. Acima de tudo, Grace sorrira sem parar. Tinha sorrido tanto que suas bochechas doíam. A alegria pura e inesperada daquela noite continuava a vibrar dentro dela, que agora sorria sob a penumbra enquanto ouvia o ronco suave da viúva. Apesar de não estar com sono, Grace fechou os olhos. Havia algo de hipnótico no movimento da carruagem. Ela ocupava o assento diante da viúva, viajando de costas como sempre fazia, e as batidas ritmadas dos cascos dos cavalos a deixavam sonolenta. Era estranho sentir os olhos cansados enquanto o restante dela parecia desperto. Mas talvez um cochilo não fosse má ideia, uma vez que assim que voltassem para Belgrave, ela deveria ajudar a viúva a... Pou! Grace aprumou as costas e olhou para a patroa, que milagrosamente não despertara. Que som fora aquele? Alguém tinha... Pou! Dessa vez, a carruagem sacudiu e parou tão abruptamente que a viúva, sentada de frente para a estrada, foi arrancada do seu assento. Por instinto, Grace se atirou de joelhos no mesmo instante, envolvendo a patroa nos braços para amparar sua queda. Que diabo! Reclamou a viúva, mas ficou em silêncio ao perceber a expressão de sua acompanhante. Tiros! Sussurrou Grace. A viúva franziu os lábios e então, num gesto brusco, arrancou de seu pescoço o colar de esmeraldas e o jogou para Grace. Esconda! Ordenou. Eu! Exclamou Grace com uma voz quase esganiçada, o que não a impediu de enfiar a joia debaixo de uma almofada. Só conseguia pensar que adoraria enfiar um pouco de bom senso na cabeça da estimadíssima Augusta Witham. Não tinha a menor vontade de ser morta porque a viúva se recusara a entregar as joias. A porta foi escancarada. A bolsa ou a vida? Grace ficou petrificada, ainda agachada no chão junto à viúva. Devagar, ela levantou a cabeça e olhou para a porta. Mas a única coisa que viu foi o cano prateado e ameaçador de uma pistola apontado para sua testa. Senhoras? Era a mesma voz, e dessa vez soou um pouco diferente, quase educada. Seu interlocutor deu um passo à frente para sair das sombras e, com um movimento gracioso, desenhou um arco com um braço para convidá-las a descer da carruagem. É uma honra ter sua companhia, murmurou. Os olhos de Grace iam de um lado para o outro, o que era inútil, pois com certeza não havia como escapar. Virou-se para a viúva, esperando encontrá-la em fúria, soltando fogo pelas ventas, mas a dama tinha ficado branca como cera. Foi então que Grace percebeu que ela tremia. A viúva estava tremendo. As duas estavam. O salteador apoiou o ombro na moldura da porta. Sorriu. Um sorriso lento, lânguido, com o charme de um despodorado. Grace não saberia dizer como conseguiu notar tudo isso quando metade do rosto do homem estava coberta pela máscara. Mas havia 3 fatos claríssimos a respeito dele. Ele era jovem, era forte e era perigosíssimo. Senhora! Chamou Grace, dando um cutucão na viúva. Acredito que devemos fazer o que ele manda. Adoro mulheres sensatas, disse ele, voltando a sorrir. Apenas um sorriso breve dessa vez, erguendo ligeiramente o canto da boca de modo irresistível. A arma, porém, continuava apontada para ela, e aquele encanto não contribuía em nada para aliviar o medo de Grace. Em seguida, ele lhe ofereceu o braço livre. Ofereceu o braço? Como se fossem entrar numa festa. Como se ele fosse um cavalheiro prestes a perguntar sobre o clima. Posso ajudá-las? Murmurou ele. Grace balançou a cabeça de forma frenética. Não podia tocar nele. Não sabia exatamente por quê, mas tinha certeza absoluta de que pousar a mão sobre a dele seria um desastre completo. Muito bem, disse ele com um pequeno suspiro. As damas de hoje em dia são muito independentes. Na verdade, isso parte meu coração. Ele se inclinou na direção dela, quase como se compartilhasse um segredo. Ninguém gosta de se sentir supérfluo, completou ele. Grace se limitou a olhá-lo fixamente. Ficou sem palavras diante da minha graça e do meu encanto, disse ele, dando um passo para trás para permitir que as duas saíssem. Acontece o tempo todo. Na verdade, eu não deveria ter permissão para me aproximar das damas. Causo incômodo às senhoras.
Só havia uma explicação. Ele era louco. Não importava a delicadeza de seus modos. Ele só podia ser louco. E estava armado. Algumas pessoas argumentariam, porém, que uma mulher em silêncio é o menor dos incômodos. Divagou ele, com a arma firme nas mãos, enquanto as palavras pareciam zigue-zaguear pelo ar. Thomas concordaria, pensou Grace. Thomas, o Duque de Windham, que anos antes insistira para que ela o chamasse pelo nome de batismo em Belgrave, depois de um diálogo ridículo, recheado de Vossa Graça, Senhorita Grace, Vossa Graça. Não tinha paciência para conversas fiadas. Madame! Sussurrou ela com urgência, puxando a dama pelo braço. A viúva não disse nenhuma palavra, nem fez qualquer sinal com a cabeça, mas tomou a mão de Grace e permitiu que a ajudasse a descer da carruagem. Ah, bem melhor! Exclamou o salteador com um imenso sorriso. Que sorte a minha ter esbarrado com duas damas tão divinas. Pensei que seria saudado por um velho rabugento. Grace deu um passo para o lado, mantendo os olhos grudados no rosto dele. Não parecia ser criminoso, ou pelo menos a ideia que ela fazia de um criminoso. Seu modo de falar esbanjava educação e berço. Além disso, o nariz de Grace não acusava a falta de banho por parte do sujeito. Ou talvez um daqueles jovens janotas enfiados em coletes apertados demais. Continuou ele, passando a mão livre no queixo com um ar meditativo. Conhece esse tipo de indivíduo, não é? Perguntou a Grace. Cara vermelha, bebe demais, pensa de menos. E para sua grande surpresa, Grace se pegou assentindo. Achei que conhecesse mesmo, respondeu ele. Infelizmente, eles parecem se proliferar. Grace piscou e permaneceu parada, observando a boca do homem. Era a única parte dele que ela podia observar, pois a máscara cobria a porção superior do seu rosto. Mas os lábios eram tão cheios de movimento, tão expressivos, tão bem desenhados que ela praticamente sentia que podia vê-lo. Era estranho e fascinante, e mais do que um pouco perturbador. Pois bem, disse ele com o mesmo suspiro de tédio enganador que Thomas costumava utilizar quando queria mudar de assunto. Estou certo de que as damas percebem que não se trata de uma reunião social. Não inteiramente. Os olhos dele brilharam, voltando-se para Grace, e ele abriu um sorriso provocante. Os lábios de Grace se entreabriram. Os olhos dele, o que ela conseguia ver por trás da máscara, ficaram semicerrados e sedutores. Gosto de misturar negócios e prazer, murmurou ele. Não costuma ser uma opção frequente, com tantos jovens corpulentos viajando pelas estradas. Grace sabia que deveria reagir, até protestar, mas a voz do salteador era doce como o conhaque de boa qualidade que às vezes ofereciam a ela em Belgrave. Havia também uma levíssima inflexão melodiosa naquela voz, atestando uma infância passada bem longe de Lincolnshire. Grace sentiu que vacilava, como se fosse tombar para frente, com leveza e suavidade, e se descobrir em outro lugar, longe, bem longe dali. Com a rapidez de um raio, a mão dele segurou o cotovelo dela, apoiando-a. Não vai desmaiar, não é? Perguntou ele, oferecendo com os dedos a pressão correta para mantê-la de pé, sem soltá-la. Grace balançou a cabeça. Não, respondeu ela, a voz baixa. Tenha minha sincera gratidão. Seria um prazer ampará-la, mas eu precisaria largar a arma. E isso não pode acontecer, não é verdade? Ele então se voltou para a viúva com uma risada. E a senhora nem pense nisso. Eu ficaria felicíssimo em segurá-la também. Mas acredito que nenhuma das duas gostaria que meus parceiros se encarregassem das armas de fogo. Foi somente naquele instante que Grace percebeu que havia outros 3 homens. Claro, tinha que haver outros. Ele não poderia ter orquestrado tudo sozinho, mas os companheiros se mantinham em silêncio, preferindo permanecer nas sombras. Além do mais, Grace não fora capaz de tirar os olhos do líder. Nosso cocheiro está ferido? Perguntou Grace, abismada por ter demorado tanto a se preocupar com o bem-estar do homem.
Nem ele, nem o lacaio encarregado de escoltá-las estavam à vista. Nada que não possa ser curado com um pouco de amor e carinho, garantiu o salteador. Ele é casado? O que ele estava dizendo? Eu acho que não, respondeu Gracie, desconcertada pela pergunta. Nesse caso, mande-o para a taverna. Há uma mulher robusta por lá que... o que estou pensando? Esqueço que estou na presença de damas. Nesse caso, caldo quente e talvez uma compressa fria. E depois disso, um dia de folga para encontrar aquele amor e carinho. O outro sujeito, aliás, está logo ali, disse ele, meneando a cabeça na direção de um grupo de árvores próximas. Completamente ileso, eu garanto. Embora ele talvez considere que suas amarras estão mais apertadas do que gostaria. Gracie corou e se voltou para a viúva, surpresa por ela não repreender o salteador por sua conversa vulgar. Mas a viúva continuava branca, feito um lençol, e fitava o ladrão como se estivesse vendo um fantasma. Senhora? Disse Gracie, tomando sua mão no mesmo instante. Estava fria e úmida, e frouxa, completamente frouxa. Qual é o seu nome? Sussurrou a viúva. Meu nome? Repetiu Gracie, aterrorizada. Teria a dama sofrido uma apoplexia? Teria perdido a memória? Seu nome! Repetiu a viúva com mais força, então ficou claro que ela se dirigia ao salteador. Ele apenas riu. Fico encantado por receber a atenção de uma dama tão encantadora. Mas com certeza não espera que eu revele meu nome durante um ato que poderia ser punido com a forca. Preciso saber seu nome, insistiu a viúva. E temo precisar de seus objetos de valor, respondeu ele. Fez um respeitoso sinal com a cabeça na direção da mão da viúva. Esse anel, se puder me ceder. Por favor, sussurrou a viúva. Gracie virou a cabeça bruscamente para encará-la. A duquesa viúva raramente dizia obrigada e nunca dizia por favor. Ela precisa se sentar, disse Gracie para o salteador. Porque com toda a certeza a velha senhora estava mal. Sua saúde era excelente, mas ela já passara dos 70 anos e acabara de sofrer um choque. Não preciso me sentar, replicou a viúva incisiva, soltando-se de Gracie. Então se virou para o salteador, arrancou o anel do dedo e o ofereceu. O homem o tomou, colocou-o na palma da mão e o guardou no bolso. Gracie se manteve em silêncio, observando, esperando que ele pedisse mais. Contudo, para sua surpresa, a viúva foi a primeira a se manifestar. Tenho outra bolsa na carruagem, contou ela, lentamente, com uma deferência surpreendente e totalmente atípica. Permita-me que eu a pegue. Por mais que eu deseje atendê-la, disse ele com suavidade, sou obrigado a recusar. Até onde sei, a senhora pode ter 2 pistolas escondidas sob o assento. Gracie engoliu em seco, pensando no colar de esmeraldas. Além disso, acrescentou ele, assumindo modos quase sedutores. Percebo que a senhora é do tipo mais enlouquecedor de mulher. Falou ele com um suspiro dramático. Independente. Admita. Ele abriu um sorrisinho subversivo para a viúva. É uma amazona habilidosa, dona de excelente pontaria e capaz de recitar a obra completa de Shakespeare de trás para frente. A viúva pareceu ficar ainda mais pálida ao ouvir suas palavras. Se eu tivesse 20 anos a mais, disse ele suspirando. Não me permitiria que escapulisse. Por favor, implorou a viúva. Há algo que preciso dar ao senhor. Por essa eu não esperava. As pessoas raramente desejam me entregar algo, o que faz com que o indivíduo se sinta mal amado, observou ele. Gracie se aproximou da viúva. Por favor, deixe-me ajudá-la. Era óbvio que a patroa não estava bem. Não podia estar. Ela nunca demonstrava humildade. Jamais implorava e... Fique com ela! Exclamou a viúva de repente, agarrando o braço de Gracie e empurrando-a para o salteador. Faça dela sua refém com a arma apontada para a cabeça, se assim desejar. Prometo que vou retornar. E vou retornar desarmada. Gracie titubeou. O impacto daquelas palavras deixando-a quase entorpecida.
tombou sobre o salteador e um dos braços dele a envolveu imediatamente. Era um abraço estranho, quase protetor, e ela percebeu que ele ficara tão aturdido quanto ela. Os dois viram a viúva subir depressa na carruagem, sem esperar pela anuência dele. Grace lutava para respirar. Suas costas estavam apoiadas nele, e a mão grande do homem estava pousada na sua barriga. A ponta dos dedos se curvando com delicadeza em torno do lado direito de seu quadril. Ela sentia o calor de seu corpo. Céus! Ela nunca, nunca ficara tão perto de um homem. Sentia seu cheiro, sentia seu hálito, cálido e suave em sua nuca. E então ele fez algo assombroso. Seus lábios se aproximaram da orelha dela. Ela não deveria ter feito isso, sussurrou ele. Parecia gentil, quase compassivo, e severo, como se não aprovasse o modo como a viúva a tratara. Não estou acostumado a segurar uma mulher deste modo, murmurou ele em seu ouvido. Em geral, prefiro um tipo diferente de intimidade. E você? Ela nada disse, com medo de falar. Com medo de tentar falar e descobrir que não tinha voz. Não vou machucá-la, murmurou ele, os lábios esbarrando na orelha dela. Os olhos de Grace pousaram na arma, ainda na mão direita do salteador. Parecia violenta e perigosa, e estava encostada na sua coxa. Todos nós temos uma armadura, sussurrou ele. Então ele mudou de posição, e de repente sua mão livre pousou no queixo de Grace. Um dedo contornou de leve os lábios dela. Em seguida, ele se abaixou e a beijou. Grace o fitou em choque, quando ele se afastou sorrindo para ela. Foi curto demais, disse ele. Que pena. Ele deu um passo para trás, tomou sua mão e a beijou também. Numa outra ocasião, talvez, sussurrou ele. Porém, não soltou sua mão. E quando a viúva surgiu de dentro da carruagem, ele ainda a segurava, o polegar acariciando de leve a sua pele. Grace estava sendo seduzida. Mal conseguia pensar. Mal conseguia respirar. Mas sabia o que aquilo significava. Em alguns minutos, os dois se afastariam. Ele não teria feito nada além de beijá-la, e ela nunca mais seria a mesma. A viúva se colocou diante deles. Se ela se importava de encontrar um salteador acariciando sua dama de companhia, não deixou transparecer. Em vez disso, apresentou um pequeno objeto. Por favor, implorou a ele. Fique com isto. Ele soltou a mão de Grace, seus dedos se despedindo com relutância da pele dela. Grace percebeu que a viúva segurava uma pequena pintura. Era o retrato de seu segundo filho, morto muitos anos antes. Grace conhecia bem aquele retrato. A viúva o carregava por toda a parte. Conhece esse homem? Sussurrou a viúva. O salteador olhou para a pintura minúscula e balançou a cabeça. Olhe com mais atenção. Porém, ele apenas voltou a balançar a cabeça, tentando devolver o retrato para a viúva. Talvez tenha algum valor, disse um de seus companheiros. Ele balançou a cabeça pela terceira vez e examinou atentamente o rosto da viúva. Jamais será tão precioso para mim quanto é para a senhora. Não! Exclamou a viúva, empurrando o retrato para ele. Veja! Eu imploro, veja! Os olhos, o queixo, a boca. São iguais aos seus. Grace prendeu a respiração. Sinto muito, disse o salteador com delicadeza. A senhora está enganada. Porém, ela não se convenceu. A voz dele é a sua, insistiu ela. O tom, o humor. Eu sei. Eu sei com tanta certeza quanto sei respirar. É meu filho. Meu filho. Senhora, interveio Grace, enlaçando-a com um ar maternal. Em condições normais, a viúva não permitiria tal gesto de intimidade. Mas não havia nada de normal na patroa naquela noite. Madame, está escuro. Ele está de máscara, não pode ser ele. Claro que é ele! Retrucou a dama, afastando Grace bruscamente. Ela correu e Grace quase caiu aterrorizada quando todos os homens fizeram mira com as armas. Não a machuquem! Exclamou ela.
Contudo, seu apelo era desnecessário. A viúva já havia segurado a mão livre do salteador e a agarrava como se ele fosse sua única salvação. "Este é meu filho", disse ela, segurando o retrato com dedos trêmulos. "Seu nome era John Cavendish e ele morreu há 29 anos. Tinha cabelos castanhos, olhos azuis e uma marca de nascença no ombro." A dama engoliu em seco convulsivamente e sua voz se transformou num murmúrio. "Adorava música. Não podia comer morangos. E ele conseguia... conseguia... A viúva engasgou, mas ninguém se pronunciou. O silêncio pesava no ar. Todos os olhos estavam na idosa, até que ela finalmente conseguiu prosseguir, a voz pouco mais que um sussurro. "Ele conseguia fazer qualquer um rir." Grace nunca teria imaginado que a viúva admitiria a seguir, voltando-se para ela. "Até mesmo eu." As palavras ficaram suspensas naquele instante silencioso e pesado. Ninguém se atreveu a falar. Grace não saberia dizer se alguém ali sequer respirava. Olhou para o salteador, para sua boca, aquela boca expressiva e diabólica, e soube que algo estava errado. Seus lábios estavam entreabertos e, mais do que isso, imóveis. Pela primeira vez, sua boca não apresentava nenhum movimento, e mesmo sob a luz prateada da lua, era possível ver que ele empalidecera. "Se isso significa algo para o senhor, pode me encontrar no Castelo Belgrave. Ficarei à espera de sua visita." Prosseguiu a viúva com determinação. Em seguida, curvada e trêmula de um modo que Grace nunca a vira, a viúva deu meia volta, ainda agarrando o retrato, e subiu na carruagem. Grace se manteve imóvel, sem saber o que fazer. Não se sentia mais em perigo, por mais estranho que pudesse parecer, já que havia 3 armas apontadas para ela, e uma, a do salteador, do seu salteador, pendendo junto ao corpo dele. Porém, elas haviam entregado apenas um anel. Com certeza não era um butim satisfatório para um bando de ladrões experientes. Por isso, ela hesitou em voltar para a carruagem sem permissão. Pigarreou. "Senhor?" "Meu nome não é Cavendish", falou ele, em voz baixa, num tom que só poderia ser ouvido por ela. "Mas já foi." Grace teve um sobressalto. Em seguida, com movimentos precisos e velozes, ele pulou no cavalo. "Já acabamos por aqui", vociferou. E Grace só pôde segui-lo com os olhos, enquanto ele se afastava, noite adentro.